Meu Deus do céu! O gráfico abaixo mostra a variação do teor de SR90 presente na amostra dessa substância. Pelo exame do gráfico, qual a meia-vida do SR aí? 28 anos. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para reduzir a concentração inicial o conteúdo radioativo inicial à metade. Certo? Então, se no início tinha 100, a metade é 50. Aí como é que a gente vê? 28. Certo? Beleza. Então, o tempo de meia-vida, né, que é tempo de igual a 28 anos. Beleza. E aí, se eu pergunto, por exemplo, em quanto tempo essa amostra será reduzida para aproximadamente 1,56%. A pergunta é, em quanto tempo essa amostra ela vai reduzir o seu conteúdo radioativo para 1,56%? E aí, como é que faz? Não quer que vocês podem, né? Ficar aí fazendo só. Pode pensar. Mas a primeira questão, né? Oi? Sim, a questão acaba aqui, 28 anos. Mas você me conhece, você sabe que eu não vou fazer isso. Você sabe que é muito mais minha cara fazer isso aqui, ó. A pergunta assim, bota esse gráfico, pá, e falar, em quanto tempo essa amostra será reduzida para 1,56%? Isso aí é muito minha cara, você não acha? Eu vou até fazer, porque eu ia bem. Se eu fosse você, eu faria. Se eu fosse você, eu tentava fazer. A dica tá no ar. Pega aqui. Ó, garoto. 68 anos, né? Esquece. Como é que faz esse cálculo? 168 anos. Alguém ainda vai tentar? Vamos nessa? Bom. Tá. Primeira coisa que tem que se fazer, digamos que eu não tivesse perguntado aqui qual era a minha vida, tá? Digamos que a pergunta fosse, em quanto tempo essa amostra reduziria o seu conteúdo radioativo para 1,56%? Beleza. Ó, vocês que não vieram. O tempo de meia-vida de uma substância é o tempo que demora para essa substância reduzir o conteúdo radioativo dela à metade. Então, digamos, se ela começa com 60 gramas, qual é a metade de 60? 30. Pronto. Então, o tempo que ela chega em 30 gramas, isso aí é o tempo de meia-vida. Nesse caso, a substância começou aqui com 100. Então, qual a metade de 100? 50, tá? Pronto. 50 gramas é o tempo, ó, quando ela sai de 100 para 50, você tem que ver qual o tempo que ela demorou para reduzir esse conteúdo à metade. Esse tempo é o tempo de meia-vida. Como é que analisa? Anda para a direita, depois desce. Pronto, deu aqui 28 anos, certo? Beleza. Quando vocês tiverem um gráfico desse tipo, para vocês descobrirem em quanto tempo, né, qual a massa depois de tantos anos, vocês necessariamente têm que primeiro descobrir qual é o tempo de meia-vida, certo? Qual é o tempo de meia-vida. Por quê? Porque aí vocês vão fazendo sucessivas divisões por 2 e à medida que for dividido por 2, vai passando aquele determinado tempo, que nesse caso aí é 28 anos. Tá? Então, ó, nesse gráfico aqui a gente até já tem, né? Já tem que vai ter 6,25 gramas. Em quanto tempo? Em 112 anos. Não é isso? Então, beleza. Depois de ter passado aqui 112 anos, vai ter 6,25%. Se vocês quisessem fazer de 1 por 1, ia dar certo também. 100 dividido por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 2 dá 12,5, por 2 dá 6,25, tá vendo? E cada vez que vai passando isso aqui, ó, essa divisão por 2 vai passando quanto tempo? 28 anos, certo? Beleza. Aí agora, ó, de 6,25
tá para baixo. 6,25, quando a gente divide por 2, dá 3, quanto? 6,25. 3,12. 3, o quê? 12. Pronto, 3,12%. E isso aqui passou quanto tempo? Não, 28 anos. 28 anos, tá? Passa 28. Porque aqui, ó, aqui antes tem que Passa mais explicar de 28. coisa. Passa mais certo? 28. Pronto. Aí agora se a gente botar aqui para passar mais 28 anos, isso aqui vai chegar a quanto? Vai chegar a 1,56, não é? É. 1,56, justamente o que a gente está procurando. Então, qual o tempo total para essa substância sair de 100 para 1,56? 112 mais 28 mais 28. Exatamente, que vai dar 168 anos. Certo? Então, quando vocês tiverem um gráfico, a primeira coisa que vocês fazem é procura o tempo de meia-vida e depois sai fazendo as divisões por 2, até chegar no objetivo que vocês querem. Tá? Da questão. A que fonte se refere? Sabendo que as fontes radioativas e suas respectivas meia-vidas são, aí tem aqui as fontes radioativas, né? Ouro, iodo, tecnésio, 60 dias, 8 dias e 6 horas. Aí a pergunta anote no gráfico o radioisótopo a que se refere. Então isso aí se refere ao quê? Iodo. Ao... Exatamente, ao iodo. Como que você chegou na conclusão? Minha vida. Exatamente, ó. Metade de 10, de 20 é 10. Isso, 12 tempo perfeito. de minha vida. A concentração inicial é 20, certo? A metade de 20 é o quê? 10, né? Divide aqui por 2 deu 10, beleza. Então, o tempo de meia-vida dessa substância é essa aqui, ó. 8 dias, certo? E qual dessas 3 amostras tem um tempo de meia-vida 8 dias? É justamente o iodo, certo? Então, o iodo das 3 amostras existentes é o que tem um tempo de meia-vida de 8 dias. Então, esse gráfico aí corresponde a essa amostra aqui de iodo, certo? Beleza? Parabéns. Ok? A meia-vida do tório, ó, presta atenção nessa. A meia-vida do tório é de 24 dias. Vamos? Uma amostra contém 8 gramas de tório 234. Primeiro detalhe, não é para vocês usarem a massa molecular, tá lembrado, né? É para usar essa massa aqui, ó, de 8 gramas. Essa massinha que tá aqui é a massa de um átomo de tório, tá? Então, como é que vocês vão dividir o átomo? Não tem como. Isso aqui não é em grama, enfim, é em unidade atômica. Não é para usar esse 234 de cima, beleza? Então, o que a gente tem inicialmente é 8 gramas dessa substância. Após quantos dias a amostra irá conter apenas 2 gramas de tório? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai sempre dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, chegamos onde a gente quer. E aí, cada vez que a gente divide essa amostra por 2, vai passando quanto tempo? 24 dias, exatamente. Então, aqui, ó, de 8 para 4 passou 24 dias, de 4 para 2 passou mais 24 dias. Então, ao todo, passou, exatamente, 48. Show. Deixa eu ver. Isso aqui é do relatório, tá? Todo mundo colocou aqui os seus grupos? O TL é um isótopo radioativo usado na forma de TLC, para diagnóstico do funcionamento do coração. Sua meia-vida é de 73 horas, aproximadamente 3 dias. Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo. Então, a massa inicial é 20 gramas. Qual será a sua massa em gramas após 9 dias? A pergunta agora já não é o tempo, agora é a massa, tá? Então, após 9 dias, beleza. Quando sai de 20 gramas para a metade, que são 10 gramas, passou quanto tempo aqui? 3 dias. 3 dias, exato. Passou 3 dias, né? Quando saiu de 10 para 5, mais 3 dias. Então, 6 dias ao todo, então, né? 2,5 gramas, mais 3 dias. Tá querendo saber o que é 9?
Justamente, ó, aqui tem 3, 6, 9 dias. Então, qual a massa dessa substância? Exatamente. Então, ao final de 9 dias, vai ter 2,5 gramas aí de conteúdo radioativo, certo? O 3,3 é usado em pesquisa sobre pulmões e sua meia-vida, ou período de semidesintegração, é de 5 dias. Pronto. É a meia-vida. Se uma amostra contiver 200 miligramas de xenônio 133, após quanto tempo essa massa será reduzida para 25? Então, mais uma vez, ó, perceba aqui, independente de massa ou tempo, é sempre dividir por 2, tá? Então, aqui nesse caso, quer chegar nesse objetivo aqui de 25, né? Então, 200 por 2 dá 100, e aqui passou quanto tempo? 5 dias. Por 2 dá 50 e passou mais 5 dias, né? E aí por 2 de novo dá 25, que é onde quer chegar, e passou 5 dias. Então o total aqui 5 mais 5 mais 5, 15 dias. Faz demais, rapaz! É muito fácil. Duas cabeças pensando, é melhor que eu. Minutos, aqui ó, aqui já é minuto, tá vendo? Vai ser quentinho. Dispõe-se de uma amostra de 45 gramas, então a massa inicial é 45. Ao fim de quanto tempo restarão aproximadamente 5,62, beleza. Então quando passa aqui 3,16 minutos, foi para quantos gramas? 45 por 2 é 22,5 gramas. Aí divide aqui por 2, 3,16 minutos. Que vai dar 11 minutos e 48. 11,25. É até quanto? 5,62. Divide de novo por 2, 3,16, vai dar quanto? 5,62. 5,62. Ah, é o que? 5,62 gramas. Pronto. Então, quanto tempo se passou aí? 3,16 mais 3,16 mais 3,16. Então, vou botar aqui em cima. 9,48 minutos. Beleza. Boas. Tá passando a lista aí? Com certeza, não pode esquecer. Super rápido. A lista aqui, falou em lista na hora. Tá, então agora vamos relembrar aqui. Vamos relembrar a fusão e fissão nuclear. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados daquelas características, né, que eu falei para ser fusão e para ser fissão. Calma aí. Primeiro, ó, o que é preciso para ser uma fusão nuclear? Para a gente caracterizar uma reação como uma fusão nuclear. Dois ou mais elementos. Formando um elemento maior. Isso. Maior. Exatamente. Então, a junção de 2 ou mais elementos menores, né, formando um maior. Massa, isso é fusão. É necessário ter partícula? Não, né? Bombardeando, nada disso. Pode formar partícula? Pode, não tem problema nenhum, mas não precisa ter nenhuma partícula bombardeando. E a fissão? Quais são os critérios para ser uma fissão? Tem que ter o quê? Um elemento sendo bombardeado por uma partícula, beleza. E formar o quê? Elementos menores, exatamente. Tá? Então não esqueça que fissão tem essas duas características. Bombardear um elemento com uma partícula formando elementos menores, tá? Então a pergunta aqui é: qual das reações abaixo é um processo de fusão nuclear? E aí? C. Que mais? Alguém acha que tem mais alguma? D? B de bola? Fusão, tá? E aí? C ou B? Não, não sei aqui. Não, C ou B? Sei. Tá. É A? Muito bem. Ó, a B não é. Porque a B aqui a gente caracteriza como que reação? Isso aqui é uma fissão, não é uma fusão, tá? Ó. Hã?
Uma fusão, porque, ó, elementos sendo bombardeados por uma partícula, presta atenção, elementos sendo bombardeados por uma partícula, e os elementos que estão sendo formados são menores do que o que foi bombardeado, certo? Esse aqui tem massa 235, esse tem 90. Esse tem 235, esse tem 143. E a partícula sempre vai ser menor, né? Então isso aqui, na verdade, ó, esse aqui é maior do que os que estão sendo formados. Então, na verdade, se ele é maior, ele está sendo fissurado, quebrado. Isso aqui é uma reação de fissão, não é fusão, tá? Isso aqui é fissão. E essa letra C aqui, na verdade, ela não é uma reação nem de fusão nem de fissão, tá? Isso aqui é uma reação química qualquer. É uma reação química, tá? De troca, de simples troca, tá? Então, isso aqui, na verdade, pegou ácido clorídrico e jogou um 5 dentro e ele reagiu. É só isso. Não tem nada além disso. Isso aqui não são núcleos atômicos reagindo. Perceba a diferença dessas reações para essa reação. Isso aqui a gente tem um elemento, beleza, o 5. Isso aqui a gente não tem um elemento, ó, presta atenção. Aqui a gente tem uma, que a gente chama, né, de substância química, que a gente tem dois elementos, o hidrogênio e o cloro juntos, formando ácido clorídrico, tá? Para reação de fusão e de fissão, ou como o nome diz, nuclear, a gente precisa fazer o quê? Juntar núcleos de átomos. E átomo é formado por uma única substância. Se fosse somente o H mais somente o Cl, formando, né, somente um zinco, somente Cl, aí beleza, a gente podia fazer essa análise, tá? Formar elementos, quando eu falo elemento, é uma única substância, um único átomo da tabela periódica, se juntando com outro átomo para formar átomos separados, certo? Não substâncias químicas, ou seja, junção de dois ou mais átomos. Vocês conseguiram entender a lógica? Deixa eu só apagar aqui para não ficar essa confusão. Mas percebam que aqui não é hidrogênio e cloro, que é ácido clorídrico, já é uma substância química. Percebam as outras, ó, urânio, estrôncio puro, xenônio, tá vendo? Carbono, nitrogênio, urânio, é tudo separadinho, é átomo por átomo, não é substância química, certo? E a letra A é uma fusão por quê? Porque, ó, percebam que tem que ter dois ou mais elementos menores formando um elemento maior, tá? Aqui a gente tem dois elementos. Ó o doisinho aqui na frente, certo? Então isso aqui é o mesmo que se ter, ó, um H3, mais um outro H3, formando o quê? Formando hélio, 4, 2, dois nitrogênios, dois nêutrons, então um nêutron aqui, né? E um outro nêutron, e ainda liberando energia. Agora vamos analisar. Fusão, junção de dois ou mais formando um maior. Massa 3, formando massa 4. Cumpriu o requisito? Cumpre, né? Esse aqui tem massa 3, lembra que tem que analisar individualmente, né? Vocês somarem 3 mais 3 dá 6, 6 é maior que 4, não é. É para você olhar, ó, qual é o maior elemento aqui formado? O hélio, tem massa 4, tá? Agora vai analisar ele comparando um por um. 4 é maior do que 3? É, então ok. 4 aqui é maior do que 3? É, então ok. Então realmente é uma fusão, certo? Ou não certo? Não sei. Sim ou não? Não, professor, joga mais uma vez só, professor. Ok, vamos. Ó, essa reação aqui é de fusão por quê? Como é uma fusão? Junção de dois menores, formando maior. Beleza? Pronto. Dois ou mais. Aqui na frente tem um doisinho, ó. Apenas só tem uma contagem lá em cima, só a contagem lá em cima que não. A contagem, beleza, ó. Como é que você conta a fusão? Fusão tem que formar um maior. Tá, então você vê qual foi o elemento formado, o maior elemento formado nos produtos. Nesse caso aqui foi o hélio, que tem massa 4, certo? É o mais pesado. Beleza, agora você vai comparar ele um por um com os que reagiram. 4 é maior do que 3 aqui? Sim. Então esse aqui é menor, beleza. 4 é maior do que o 3 aqui? É, então. Se a gente tivesse um outro elemento aqui, ó. Se a gente tivesse um outro aqui. Se a gente tivesse aqui um H. 4. Isso aí seria uma fusão? Isso aqui seria uma fusão se eu tivesse essa reação aqui, ó.
Não, Com esse H41. é igual. Isso não é uma fusão, tá? Fusão tem que juntar dois menores para formar um maior. Ó, 4 é maior do que 4? Não é igual, né? Então, esse aqui já não é uma fusão. Né? Não, nem fusão nem fissão. Tá? Também não é fissão por quê? Porque não tem partícula e também não está formando elementos menores, tá? Isso é uma reação, outra reação qualquer, né? Certo? Então, vocês têm que prestar atenção, fissão, vocês sempre vão primeiro para o elemento que tem que ser maior. Na fissão, qual é o que tem que ser maior? O que vem antes da seta, pronto. Aí vocês focam nele e vão analisar, comparando ele com os outros. E na fusão, qual é o que tem que ser maior? O que está depois da seta. Vocês focam nele e vai comparando eles com os outros. Entendeu? A lógica? Foca no maior. Sim, pronto. Essa aqui, ó, não é nada primeiro, né? Não é fissão porque não tem partícula, não é fusão porque não tem um outro elemento. Mas se tivesse outro elemento, também não seria nenhum dos dois. Por quê? Porque tem que ser ou formar um menor ou um maior. Igual não, tá? O maior ou menor. Maior. Lado esquerdo maior. Isso. Menor do lado direito. Maior do lado direito. Isso. Essa letra T aqui, ó. Se tivesse um 2 aqui na frente, um 2 aqui na frente, seria uma fusão? Sim. Sim ou não? Não seria. Não seria. Porque, ó, fusão tem que formar um maior. Foca no maior e compara. 14 é maior que 14? Não é. Hã? 14, 14, exatamente. Tem que ser. Foca no maior e vai comparando com os outros. Na fusão, o maior fica do lado direito. Na fissão, o maior fica do lado esquerdo, tá? O autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia. Por quê? Marcaram o quê? Essa daí não. Oitava, eu botei a C. Deixa eu ver. Por quê? C? Não entendi. Tá. Falou que uma reação em cadeia, que é a reação do urânio, que acontece com o urânio, é uma reação em cadeia. Por quê? Por quê? Qual dessas aí que vocês marcaram a letra C, né? Nenhuma que eu não sei. Essa minha, a letra C. Porque é uma reação em cadeia, uma reação em cadeia. Geralmente as reações em cadeia geralmente ocorrem mais nas reações de fissão. Presta atenção. O que acontece na reação em cadeia? Você pega um núcleo de um átomo, bombardeia e realiza uma fissão nuclear. Nessa fissão, o que vai acontecer? Vai liberar mais partículas, certo? Vai liberar elementos e também partículas, que vai bombardear novos núcleos, que vai liberar mais partículas, vai bombardear. E isso aí vai num movimento sem fim, certo? Então, por isso que é chamado de reação em cadeia, porque uma reação puxa a outra. Você só pega um elemento, bombardeia e deixa a química fazer o resto. Certo? Deixa a química. Você poderia tirar esse caso, deixar só um. Vamos assistir o Oppenheimer, criador da bomba atômica. Queima ele. Ele vai falar disso aí, ó. São pistas. Depois, pra quem assistir. Filme ou documentário? É um filme que tá no cinema agora. Não tem ponto, faz o resumo. Hã? É o cara que fez a bomba lá. Presta atenção! É bastante utilizado na produção de energia. Vamos, galera! O processo de fissão. O processo de fissão é bastante utilizado na produção de energia elétrica em alguns países por produzir uma excelente quantidade de energia térmica. Tá. Porém, o grande malefício promovido pela fissão nuclear é a produção de lixo radioativo que deve ser armazenado em um local apropriado. Esse lixo geralmente é composto por elementos químicos formados durante o processo de fissão. Assim, qual dos processos abaixo representa um processo de produção de lixo radioativo, ou seja, uma fissão nuclear? E aí? Marquei a E. É. É a E mesmo. É a E mesmo. Uma fissão, ó, fissão nuclear. Fissão. É obrigada a ter elemento e partícula. Isso aqui são dois elementos
que estão se fundindo e estão formando outro elemento, tá? Que na verdade não é nem uma reação de fusão, né? Nuclear. Tem elemento partícula. Isso, tem que ter um elemento ou partícula. Isso aqui não é nem fusão nem fissão, tá? Isso aqui tem um elemento se unindo a outro e formando um elemento menor. Isso aqui caracteriza uma fusão, não, né? Se tivesse menos 15, seria uma Aí fusão. seria uma fusão. Se aqui tivesse um 15, aí beleza, aí seria uma fusão. Mas não tem, então não é nem fusão nem fissão, tá? Esse aqui, ó, a letra T não é fissão, por quê? Isso. Que é formado aqui um elemento com massa, ó, 237, tá? Como é que é fissurar onde 235 vai formar? Vai dar uma fusão aí. Certo? Isso aqui não é nada também. Fusão nem fissão. Agora a letra E, beleza, ó. Foca no maior, qual é o maior? 235. Agora vai comparando um a um. É maior que 95? É maior que 139? Hã? E além disso, exatamente, e além disso, ó, ele está sendo bombardeado por uma partícula, que aqui eu coloquei neutro, mas pode ser qualquer partícula, pode ser alfa, beta, tá? Qualquer uma. Mas acho que é só mesmo, né? Normalmente é mesmo. A letra E, deixa eu ver. Letra E. Fissão nuclear. Fusão. Fusão. Muito bem. Fusão, certo? Eita! Isso aqui é uma reação de fusão, beleza. Por quê? Resulta em átomos maiores, mais pesados. Primeiro, o que é que tem se juntando? Dois elementos de massas menores, formando o quê? Como vocês disse, uma massa maior, tá? Então, cuidado com esse nome, elemento, partícula. Partícula é o quê? Neutro, alfa, partícula beta, tá? Isso é partícula subatômica. Isso daqui são elementos químicos, elementos que estão na tabela periódica. Cuidado pra vocês não falarem dois elementos bombardeando mãos. Tá errado, tá? Dois elementos se juntam. O que bombardeia elemento é partícula, tá? Então a fusão por quê? Dois elementos menores se juntam para formar um maior, tá? Tá fácil demais. O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Durante muito tempo, a origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade. Hoje as modernas teorias de evolução das estrelas Galera e Maria nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém do processo de Fusão nuclear. exatamente. Fusão nuclear, tá? Veja bem. Essa reação aqui de cima é o que acontece. Sol. Essa aqui, tá? É a junção de hidrogênios formando gás hélio, tá? Então, o Sol, a energia liberada pelo Sol vem de um processo de fusão de núcleos de hidrogênio, tá? Na resposta aqui é. É assim também desconfigurado, tá? Mas esse aqui é o 5. Esse aqui é o 6. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o 7. Tá, vamos lá. Dá o nome das partes da ampola. Esse 1 aqui é o quê? Anodo. Anodo, que é onde fica o alvo, certo? O alvo. E o alvo aí está enumerado qual? É o 5. O 5, exatamente. É o 5, tá? É o alvo aqui. Preste atenção, porque a ampola ela pode estar daqui pra cá, depende do que eu coloque o desenho. Pelo amor de Deus. Não é padronizado isso não, professor? Não. É o padrão, lógico. É o padrão. Mas eu posso desenhar o cartão do lado de cá e o do lado de lá. Quando vocês prestarem atenção. Então, para vocês não ficarem com esse ranço do lado esquerdo, não. Preste atenção de onde o raio está saindo. O raio-x, ele é produzido no anodo, tá? O raio-x, ele é produzido no anodo.
Isso, exatamente, que é o lado positivo. Muito bem. É o lado positivo. Tá? Então, se o raio estiver sendo produzido daqui, ó, então significa que o lado de lá está o anodo, tá? Então vocês prestem atenção, que é o anodo, menino. Se o raio estiver sendo produzido de lá, significa que o lado de lá é o anodo. Então vocês prestem atenção no desenho. Vocês prestem atenção onde está sendo produzido o raio, de onde está sendo disparado o feixe de elétrons, tá? Ok. O 2 ali é o quê? O 2. Cátodo. O 2 é o cátodo. Muito bem. Que é o polo o quê? Negativo ou positivo? Negativo. O polo negativo. Beleza. Esse 7 aqui é o quê? Filamento. Pode falar, isso mesmo. Isso, filamento, exatamente. É o filamento metálico, tá? Filamento de tungstênio. Beleza, o filamento metálico. Esse 6 aqui. Não, o filamento é esse 6 aqui, ó. Os elétrons. São os elétrons, exatamente. Isso aqui são é o feixe de elétrons, tá? Feixe de elétrons. Se botar só elétrons, tá certo também. Feixe de elétrons. Porque para formar o raio-x, o que é que tem que acontecer? O elétron tem que ser disparado do polo negativo para o positivo e aí se chocar lá no alvo para formar o raio-x, certo? E esse 3 aqui, por fim, né? São os raios-x. Todo mundo já colocou os raios do E o 4, professor? É o espelho. O 4 não, é a janela. É por onde sai o feixe útil de raio-x, né? Bota aqui, eu coloco o nome aí. Oi? Vou colocar o nome aí. É por onde sai o feixe útil. A gente vai ver nas próximas aulas, a partir de sexta, que quando é formado o raio-x, ele não é formado só nessa direção, ele é formado em todas as direções aqui dentro da ampola, tá? Mas o feixe aproveitável é só esse, certo? O raio-x ocorre no interior da ampola. Em qual dos polos, presta atenção, qual dos polos se originam os raios-x? E aí? O polo positivo. Exatamente, o polo positivo, que é o anodo, tá? Positivo, anodo, tanto faz. Então, os raios-x, eles são originados no polo positivo da ampola. Em qual dos polos se origina a formação dos elétrons? Negativo. Exatamente, o polo negativo, que é o cátodo. Beleza. Não esqueçam que para ter a formação dos raios-x, a gente precisa de quê? Disparo de elétrons do cátodo em direção ao anodo, tá? Esses elétrons, eles vão se chocar lá no alvo, que está no anodo, e vão formar os raios-x. Aí depois a gente vai ver como isso acontece. Mas, a princípio, eu tenho só isso na cabeça, tá? Pode passar aí? Já cansativo, segunda-feira. Porque tá tão fácil chegando. Para produzir radiação X, necessita-se de uma fonte geradora de elétrons, a aceleração desses elétrons em um alvo anteparo para o choque. Qual a estrutura da ampola, que é a fonte geradora de elétrons? Qual é a fonte geradora de elétrons? Qual estrutura se encontra o alvo e como ocorre a aceleração dos elétrons? Vamos nessa. Primeiro, a fonte geradora de elétrons é o quê? É o cátodo, beleza. Mas mais precisamente é o filamento, tá? Quem botou cátodo tá certo também. Mas é o filamento que ele fica no cátodo, tá? Que fica no cátodo, é isso aí. Beleza. Em qual estrutura se encontra o alvo? O alvo fica onde? No anodo, isso aí. O alvo ele fica no anodo. E como é que ocorre a aceleração desses elétrons? Falou que para se formar o raio-x, o que acontece? Os elétrons eles estão excitados no filamento e depois disparados. Beleza. E como é que ocorre essa aceleração dos elétrons? Como é que a gente tira o elétron de um lado e joga para o outro? Com energia, beleza, que a gente chama de quê? Diferença de potencial. Isso, diferença de potencial. Muito bem, que é o KV, tá? DDP, ou diferença de potencial. A aceleração dos elétrons ocorre o quê? Com a energia que você dá. Você coloca, né, de um lado ao outro da ampola, de um polo ao outro. E essa energia é justamente o KV, o kilovolt, que tem
na máquina, tá? E esse kilovolt, o kV, na verdade, é uma unidade de medida. Volt, kilovolt, tá? O nome da grandeza é DDP, diferença de potencial elétrico, certo? Diferença de potencial. Mas kV ou DDP dá um acertarei os dois. Cadê a lista? O quê? Então, KV é uma medida, unidade de medida. É uma unidade de medida, exatamente, para a DDP. Diferença de potencial. DDP. Função do transformador de baixa tensão para a produção de raio-x. A gente precisa ter o quê? Para formar raio-x? Duas tensões. A baixa tensão e a alta tensão. Foi o que eu estava falando até aqui agora para a colega. As tensões, a diferença de potencial serve justamente para mover elétrons, certo? Movimentar elétrons. A alta tensão é o KV. KV que vocês colocam lá na máquina, que serve para quê? Para você tirar elétron de um lado e botar para ele disparar para o outro lado para produzir um raio-x, certo? Isso aí é a alta tensão. Aí também tem a baixa tensão, que é uma DDP menor, que é criada nas duas extremidades do filamento. Então você tem aqui o filamento metálico, ó, filamento. E aqui, nessas duas extremidades, ó, entre elas duas, a gente também tem uma diferença de potencial, tá? Só que uma DDP menor do que kilovolt, tá? Uma DDP menor, que é uma baixa tensão. E se a gente tem uma diferença de potencial desse ponto para esse ponto, o que é que a gente vai fazer aqui? Fazer os elétrons se moverem, certo? A DDP não serve justamente para isso, então a gente vai fazer elétron ó, ficar aqui se movendo. E a partir do momento que o elétron está se movendo aqui no filamento, significa que ele está o quê? Excitado, certo? Então, a baixa tensão serve para quê? Para excitar os elétrons no filamento. Ele fica aqui excitado, 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 excitado. E aí depois a gente pega ó, daqui do filamento para cair em direção ao alvo e faz o quê? Uma outra DDP, que é a alta tensão, né? O KV. KV, certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Fazer o elétron sair. Os elétrons que estão desse lado aqui excitados, vou botar o alvozinho aqui. Os elétrons que estão aqui ó, excitados, eles vão fazer o quê? Serem disparados para o outro lado, certo? Então, percebam, baixa tensão, alta tensão. E as duas tensões têm o mesmo objetivo, basicamente, que é o objetivo de mover elétron. A baixa move os elétrons aqui no próprio filamento. E um do mesmo lado, deixa só eles lá se movimentando. Está excitado. E a alta faz o quê? Faz eles saírem de um polo para o outro dando polo. Certo? Então a resposta seria excitar os elétrons do filamento. Sim. A baixa tensão serve para excitar os elétrons no filamento. Oi? Movimentar o elétron. Isso. A baixa tensão serve para isso. Movimentar os elétrons no filamento, tá? Não faz a movimentação de um polo para o outro, não. Serve para movimentar ou excitar no filamento. A alta serve para o quê? Para pegar esses elétrons e fazer eles irem para o outro lado, ou seja, disparar os elétrons em direção ao anodo. Certo? A resposta seria... Baixa tensão serve para excitar os elétrons no filamento. Ou excitar os elétrons no filamento, ou movimentar os elétrons no filamento, do jeito que você preferir, tá? E a alta serve para disparar os elétrons, ok? É isso, né, Viva Deus? Vamos para casa cedo.